E aí, meninos, vamos dar continuidade, então, às nossas aulas, né? Vocês já fizeram um intervalo aí de vocês. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre divisão celular. Vocês já têm um conhecimento, né, sobre as células, sobre as estruturas que estão presentes dentro de uma célula, né? Então, agora, vamos falar sobre divisão celular. Então, o que é divisão celular? Né? A divisão celular, ela trata da capacidade que uma célula vai ter de dividir, dando origem a novas células, tá? Essa capacidade que as células elas têm de divisão, ela é muito importante para todos nós seres vivos, tá? Ela não é um processo que vai acontecer do nada, tipo assim, eu quero me dividir, né? Vou me dividir agora porque tem alguma coisa acontecendo. Não, ela é muito importante, ela tem um processo, ela tem as fases que acontece essa divisão celular, tá? Esse processo de divisão celular, ele vai ser estimulado, ele vai ser interrompido e vai ser controlado por alguns fatores genéticos, tá? E pela sinalização química de diversas substâncias, tá? Isso quer dizer que a frequência de como e quando vai ocorrer vai depender da espécie que pertence à célula. E também de algumas outras substâncias que irão desencadear alguns eventos que vão influenciar na divisão celular. Beleza? Então, pessoal, nós temos duas etapas que nós vamos dividir agora, que são meios que acontece essa divisão celular. Então, a gente tem que dividir essas células em dois grupos. Então, quais são esses dois grupos? Eu vou gravar um outro vídeo para vocês, amigos. Eu vou explicar cada passo de cada grupo, tá? Então, depois que vocês terminarem de assistir essa aula, já cliquem no outro link para estar assistindo a continuação dessa videoaula, tá bom? Porque eu vou mostrar em desenho, que vai ficar mais fácil a compreensão de cada um de vocês, tá bom? E se tiver alguma dúvida, como eu venho falando nos outros vídeos, podem me chamar, que eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, nós temos dois grupos. Quais são esses dois grupos? É a mitose e a meiose. Então, a divisão celular pode acontecer pela mitose e pela meiose, né? Então, o que é a mitose? A mitose, meninos, é um celular cuja a função vai ser formar duas novas células com a mesma quantidade de material genética que a célula mãe originou. Então, eu vou ter uma célula lá, a célula mãe, né? Ela vai se duplicar, ela vai formar duas novas células, e nessa formação de duas novas células, eu vou ter a mesma quantidade de material genética que a célula mãe originou. Então, a célula filha vai ter a mesma quantidade de material genético. Nas células somáticas, né, na mitose, eu vou ter um total de 46 cromossomos. Então, eu tenho 20 pares de cromossomos que vai totalizar um total de 46 cromossomos, tá? E cada célula nova que for surgir, ela vai ter o mesmo quantitativo de cromossomo e o mesmo material genético. Não tem material genético diferente ali, tá? A mitose, meninos, ela ocorre nas células corporais, tá? Que são chamadas de células somáticas. Então, o que são células somáticas? Células somáticas são as células corporais. A mitose, ela vai ter como função aumentar as células do nosso corpo para que nós possamos crescer. Elas aumentam de tamanho, né? E, além disso, elas também têm a função de regeneração. O que é regeneração? É uma composição de um tecido que foi lesionado. Então, se eu me corto lá, eu preciso reconstituir aquele meu tecido. Quem faz isso? Através da mitose, né? Então, isso acontece no nosso corpo inteiro, menos no testículo e no ovário, tá? Nos testículos e nos ovários, que são lá as células sexuais, elas vão acontecer por meio de meiose, tá? Então, meninos, células do rins, do coração, do pulmão, acontecem por mitose. As únicas
células que vão acontecer divisão por meio de meiose são células sexuais, que vão estar lá nos testículos, nos homens, né, e nos ovários, nas mulheres, tá bom? E além disso, meninos, para acontecer esse processo de mitose, né, é necessário que a célula-mãe ela duplique o seu DNA, tá? E além da duplicação do DNA, os centríolos também presentes ali, que eu vou estar explicando nas imagens, tá? Eles também precisam ser duplicados. Então vejam aí nesse slide aí que está mostrando para vocês. Células somáticas, né? Que são células corporais. Elas possuem 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Lembra? Através da célula-mãe, vai gerar duas novas células filhas com a mesma quantidade de cromossomo e o mesmo material genético. E aqui está mostrando para vocês também quais são os órgãos, né? Que vão estar compostos por meio da mitose. Na mitose, meninos, ainda, ela vai ser dividida em 5 fases. Só que antes dessa divisão, nós temos a interfase. O que é a interfase? Né? A interfase, meninos, ela precisa acontecer para estar ocorrendo uma duplicação do material genético antes da célula fazer uma mitose. Então, na interfase, eu tenho um crescimento dessa minha célula, tá? Depois, deixa eu achar o slide aqui para vocês, para ficar mais fácil a compreensão. Vai nesse slide aí, para vocês irem analisando junto comigo. Lembra da interfase que eu acabei de falar? Depois a gente vai começar as fases da mitose, que vai ser a profase. O que é a profase? O DNA duplicado, ele vai se encontrar no seu nível máximo de condensação, no seu nível máximo de produção, tá? E com isso, os cromossomos, eles vão ficar livres ali no citoplasma, que vai ocorrer um desaparecimento da minha carioteca, tá? Depois da profase, eu vou ter uma prometáfase. O que é a prometáfase? Ela vai posicionar os meus cromossomos no centro da célula, numa região equatorial. Depois da prometáfase, eu vou ter uma anáfase. Desculpa, meninos. Depois da prometáfase, eu vou ter uma metáfase. O que é a metáfase? Os cromossomos, eles vão ficar no meio da célula que vai formar a placa metafásica. Depois que ocorre essa formação dessa placa metafásica, eu vou ter uma anáfase. Todas as vezes, quando vocês ouvirem falar de anáfase, anáfase é separação, tá? Então, reparem que aqui na metáfase, segue o mouse aqui, ó, na metáfase, eu estou tendo o que eu estou tendo aí? Um posicionamento dos meus cromossomos, né? No meio da minha célula, tá? Quando tem esse posicionamento, vai ser formado essa plaquinha aqui, ó, que é a placa metafásica, né? Na metáfase. Na anáfase, meninos, vai ocorrer o quê? Uma separação dos meus cromossomos. Então, esses cromossomos que estavam unidos, na anáfase, vai ter uma separação deles. E quando acontece essa separação, vai ocorrer a migração desses cromossomos para a minha extremidade da célula, tá? Então, na anáfase, ela é a separação dos cromossomos, tá? Em cromatídeos irmãs, tá? Em cromatídeos irmãs. E esses meus cromossomos, eles ficam na extremidade da minha célula. Depois disso, eu tenho a telófase, que é essa fase aqui, ó. O que é a telófase? A telófase, meninos, ela é caracterizada, né, pela descondensação de cromátides irmãs, tá? Vai ocorrer novamente a formação da minha carioteca, tá? O que vai formar aí duas cariotecas e 2 DNAs
descondensado. Não precisa ficar aí, professor, eu não entendi. Eu não consegui entender o que o senhor falou. Eu vou estar explicando melhor em desenho, tá? No próximo vídeo vai ser mais fácil a compreensão de vocês, tá? Porque é melhor vocês verem o desenho para vocês estarem entendendo, tá bom? Então, nós falamos de quê? De mitose, né? A meiose, ela vai ser um fenômeno que vai ocorrer em células reprodutivas, que vai ser ovários, testículos, onde irão produzir os gametas, tá? A meiose, meninos, elas produzem 4 células filhas com metade da quantidade do material genético da mãe, tá? Então, eu tenho a produção de 4 células, tá? Filhas. E elas não têm a mesma quantidade lá de cromossomos, elas são 23 pares, beleza? Vamos para o próximo slide. Depois, nós vamos ter o quê? A fisiologia da célula, né? O que é a fisiologia celular? Fisiologia celular, meninos, é o estudo biológico das atividades que ocorrem em uma célula para manter ela viva, tá? Elas vão desempenhar funções especializadas, como, por exemplo, suporte do esqueleto, contração muscular e condução de alguns impulsos elétricos, movimento de substâncias através da membrana celular, né? Atuação no metabolismo energético, e ela também vai ter ação enzimática, né? E aí, entra para vocês algumas tarefas que as células elas vão precisar para ter um controle mais preciso sobre as concentrações internas de várias substâncias químicas. Então, para regular essas concentrações, as células, meninos, elas devem continuamente absorver e expelir substâncias envolvidas no funcionamento celular. Então, qualquer troca ela deve ocorrer na superfície da minha célula, através da membrana celular. Lembra que eu falei que a membrana celular é seletiva? Ela escolhe lá quem entra, quem sai, né? Então, isso vai acontecer de algumas formas, que é através da difusão, osmose e difusão novamente, tá? Então, o que seria essa difusão? Então, ou seja, nessa primeira aí, nessa difusão aqui, meninos, ó, vai ser o transporte de partículas de uma região mais concentrada, que a gente denomina de região hipertônica, tá? Para uma região onde essas partículas elas vão estar menos concentradas. Depois, nós vamos ter a osmose, né? Na osmose, vai ocorrer a transferência de água de uma solução menos diluída, ou seja, menos concentrada, para uma mais concentrada, tá? E depois, no final, voltando para a difusão, tá? A célula ela vai utilizar energia para poder transportar substâncias contra um gradiente de concentração de uma região que vai estar menos concentrada para outra região que vai estar mais concentrada. É muito importante a gente saber essa parte aí também, tá? Sobre as concentrações internas, né, dessa célula. Depois, no próximo slide, ele vem falando um pouquinho também sobre o metabolismo energético, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, né, das nossas células lá, da produção de ATP, das mitocôndrias, né? E, por final, nós vamos ter o líquido intra e extracelular. O que seria esse líquido intra e extracelular, tá? O nosso corpo, meninos, ele vai constituir aí mais ou menos 60% do nosso peso corporal, tá? Que vai ser distribuído dentro da célula, tá? Que vai formar esse líquido intracelular e vai ser distribuído também fora da célula, nos espaços que vão rodear as células, compreendendo a parte líquida do sangue, que a gente denomina de plasma, tá? E o líquido que vai se encontrar nos espaços entre as células, a gente denomina de líquido intersticial.
E o plasma, meninos, junto com o líquido intersticial, eles vão formar o líquido extracelular, tá? A membrana, como eu falei, ela vai participar ativamente das constantes trocas entre os componentes, como está falando aqui, ó, do líquido extracelular e intracelular. O sangue, que é rico em oxigênio e nutrientes, ele vai chegar às células através dos capilares, dos vasos finíssimos, que vão promover o quê? A nutrição e oxigenação das células, transporte das excretas das células aos órgãos excretores, que vai ser correspondentes deles lá, tá? E a manutenção de uma temperatura constante no meio do ambiente celular, tá? Que vai ser um fator muito importante para o funcionamento das células. Então, meninos, essa foi a nossa videoaula, né, sobre célula, e é muito importante agora vocês assistirem a próxima aula. Eu desenhei para vocês sobre essa questão de mitose, meiose, para ficar mais claro, tá? Então, quem não entendeu aqui, pode estar vendo um outro vídeo também, que eu desenhei tudo para vocês, tá bom? E assim que vocês terminarem o próximo vídeo, eu deixei algumas atividades de fixação, tá? São atividades, não precisam vocês me entregarem elas, tá? É só para vocês deixarem anotados aí no caderno de vocês, porque depois para estudar para a prova, fica mais fácil. Joia? Valeu, obrigadão, tchau, tchau.